Muito bem, boa tarde a todos. 4 horas e 2 minutinhos, estamos esperando mais um pouquinho aí. Nós tínhamos algo em torno aí de 100 participantes, mas enfim, a gente sabe que a correria do dia a dia, né? Enfim, os desafios, tudo isso vai tornando, né, cada dia vai tornando o nosso dia a dia mais corrido aí. Realmente, alguns estão mandando mensagem dizendo que não vai poder participar, mas que depois querem receber aí a gravação, né? Então, só para a ciência de todos, o evento será gravado e posteriormente será enviado então aí para todos, né? Via o próprio link aí do Zoom. Boa tarde, Favarim, tudo bem? Alô, boa tarde, Rodrigo. Tudo bem? Eu estou tentando compartilhar minha tela aqui e estou Certo. vendo uma mensagem que você desabilitou para compartilhamento de tela. Só um minutinho. Tá. Pode tentar agora aí, Favarim. Boa Beleza, já tarde. vai dar certo agora. Boa tarde, Henrique, tudo bem? O microfone está desabilitado. Oh, desculpa. Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde, Antônio. Boa tarde, todo mundo. Como é que tá aí? Tudo tranquilo? Beleza, tudo bem. Graças a Deus. Está em São Paulo, Henrique, ou Goiás? Não, tô em Goiás hoje. Eu vou estar em São Paulo amanhã. Bacana. Muito bem. Bom, a gente gostaria de agradecer a todos aí a participação. Aos pouquinhos o pessoal vai chegando. E, enfim, maio foi um mês especial para nós. Nós fizemos 3 grandes eventos, né? 3 lives. E falamos um pouco aí sobre as medidas, né, tributárias, as medidas trabalhistas. Falamos também dos impactos, né, aí nas demonstrações financeiras com relação a esse problema que nós estamos vivendo, né, a essa pandemia. E hoje, né, não menos importante, mas o último tema, nós vamos tratar um pouco sobre a questão do planejamento sucessório, né? E, enfim, um tema muito importante, não somente nessa época, né, de pandemia. Logicamente, a gente tem uma série de situações que podem, né, desencadear aí no assunto de planejamento sucessório, mas nós vivemos em um determinado momento que realmente, né, com o próprio isolamento, né, isolamento social, né, o afastamento de de alguns diretores, de alguns presidentes, né, de profissionais que acabam ocupando alguns cargos importantes, né, acaba fazendo um afastamento, né? Logicamente, hoje em dia, com as questões digitais, né, facilita muito o dia a dia das empresas. Então, né, não necessariamente a gente precisa estar dentro das empresas para poder estar fazendo o seu acompanhamento, a tua gestão, né? Mas é um momento importante para a gente poder discutir, né? Quer dizer, o quanto que a empresa depende, né, da tua presença para poder estar, né, para poder continuar, para poder, enfim, não parar, né, as decisões, né? Qual que é o nível de profissionalização da sua empresa, né? As pessoas que você tem dentro dela, dentro dos cargos, né? Tocando aí os seus macros processos, né? Quer dizer, a empresa ela tem continuidade sem a tua, né, presença física ou sem a tua presença, né, dentro da sua própria empresa, né? Ou seja, com a vinda aí, né, dos herdeiros. Vamos trabalhar aqui um pouquinho do tema, né? Herdeiros e sucessores, né? Como que nós estamos preparando aí os herdeiros ou sucessores para poder então trabalhar a continuidade, né, da sua empresa. É uma alegria então estar aqui juntamente com o Antônio Marcos Favarim. Favarim, acho que você começa aí, certo? Falando Perfeito. sobre um pouquinho sobre o planejamento sucessório. Depois eu vou falar um pouquinho sobre a tributação de grandes fortunas, né, alguns projetos que nós temos dentro do Senado Federal. E depois um fechamento aí com chave de ouro, né, do Henrique, falando um pouquinho para nós sobre empreendedorismo, né? E, logicamente, vai apresentar um pouco da Cefis também, que é uma empresa referência, tem crescido muito, pelo menos aqui em Goiás, né? Em todo o Brasil, ela é muito conhecida, onde a gente vai, né? A Cefis está presente aí, né? Seja aí enfim, nos contadores, nos escritórios, nas empresas de consultoria, auditoria, está se tornando uma referência aí, uma potência muito interessante, a Cefis. Vamos lá, então. Acho que é só colocar no modo apresentação aí, Favarim. Ok, perfeito. Minha tela acho que tá compartilhada, né? Tá. Tá Então, ok. então vamos lá, que acho que vai dar certo agora. Muito bem. 4 horas e 7 minutos. Então, tá. Vamos começar lá, então.
vamos começar aqui a nossa apresentação. Muito bem, gente. Então, na nossa sequência aí que nós preparamos, boa tarde a todos vocês que nos estão acompanhando nessa live da Consulcamp. Obrigado pela participação de todos. Os tópicos que já estão previstos para esse encontro hoje, nós falaremos agora a respeito das questões sucessórias. Nesse encontro, nós vamos refletir um pouco sobre o que isso significa para nós mesmos, para os nossos negócios, e quais as regras que se aplicam dentro da nossa sucessão, quer por morte, quer tomamos a decisão de antecipar o processo sucessório em vida. Muito refletir sobre qual é o nosso patrimônio sucessível, a complexidade desse patrimônio, a composição e a sua complexidade. Né? Quem são os nossos herdeiros? Como eles estão preparados para receber e gerir esses bens que nós acumulamos ao longo da vida? E, por último, e não menos importante, quanto isso regras que se aplicam. É possível e aconselhável gerenciar isso em vida? Então, essas questões nós vamos abordar na nossa sequência. Muito bem. O patrimônio, na verdade, deixa eu tentar pôr aqui uma telinha aqui, mas não está jeito. Eu queria ver se eu colocava aqui a caneta aí de... Caneta, mas não estou achando aqui, tudo bem. É o terceiro botãozinho aí, Favarinho. Estou acompanhando com o meu ponteiro só. Muito bem. O patrimônio é um conjunto, ele é sempre um conjunto, né? De bens, direitos. Eu acho que o problema está no... Só um minutinho só, Favarinho. Por favor aí, Elisena, Simone, puderem aí só colocar mudo. Tom, por favor. Tanto é que se você fizer... Só um minutinho, Favarinho. Oi, manda lá. Só um minutinho, tem gente com o microfone aí ligado. Por favor, Bom. pessoal. Só coloquem mudo aí para a gente poder continuar. Pode continuar, Favarinho. Muito bem. Na verdade, o patrimônio, nós temos que pensar, ele é um conjunto que abarca bens, direitos e obrigações. Dentre os bens imóveis, bens móveis, as ações de uma companhia são os meus bens móveis. Os meus imóveis aqui, nós temos aí terrenos, prédios, fazendas, né? Bens de natureza da mais diversificada, animais, veículos, equipamentos, participação de empresa, enfim. Um conjunto único que deve ser levado conjuntamente pela herança. Todos os herdeiros, esses bens, direitos e sobre as obrigações do falecido. Isso é um conjunto. Enquanto não homologado em inventário, os herdeiros vão permanecer em condomínio. Isto é, eles são donos, mas não têm a posse pessoal de cada um daqueles itens que compõem o patrimônio. Nós temos aí dois momentos distintos e importantes. Morte que abre a sucessão. E nós sabemos, a morte não está sob o nosso controle, né? Ela acontece. E sempre acontece, interessante, sempre acontece quando nós não queríamos. É assim. Depois nós temos aí, com a morte, abre-se a sucessão. Abre-se a sucessão. Abre a sucessão. Peraí, só um minutinho. José Tomás, por favor, se puder colocar mudo no microfone. Agora, onde você estiver. Simone Cristina, José Tomás. Está dando interferência aí, José Tomás. Por favor, colocar mudo no microfone.
Americano. O refiro na Pão de Açúcar é 22,600. Só um minutinho, José Tomás, por favor, precisa cancelar aí Esse é 27 o microfone. Pão de Açúcar. 22, e o refiro no Pão de Açúcar é um preço diferente. É isso mesmo, meu amigo Anderson Nogueira. Agora Eu fui lá. Tem outro lugar também. Ô, pessoal, por gentileza, põe o microfone de vocês. Vou comprar pela internet. Boa tarde, Rodrigo. Eu acho que o anfitrião consegue desligar o microfone, Rodrigo. Por favor, eu vou desligar aqui. Então, tá bom. Seguindo, então, pode seguir? Então, vamos lá. Esses dois momentos importantes na vida das pessoas. O patrimônio sucessível, ele acontece com a morte. Este é o momento que tem a abertura da sucessão, e a partilha dos herdeiros. Isso, na verdade, tem um interregno de tempo, né? Esses bens ficam em condomínio até que não haja a partilha. Muito bem. Esta partilha, quando vai ser homologada pelo juiz, né? E vai passar por os herdeiros, o que a gente fala em juízo, mas, na verdade, é possível fazer a partilha com escritura pública, se as pessoas forem maiores e capazes. Então, essa é e estiverem de acordo. Às vezes eu tenho maior capaz que não está de acordo com relação à partilha dos bens, e isso acaba não acontecendo. Muito bem. Quem são esses nossos... Na verdade, vai se transferir o nosso patrimônio para os nossos descendentes, em concorrência com o cônjuge sobrevivente. E a lei estabelece, salvo se casado com o falecido em regime de comunhão universal. Uai, que exceção é essa? Na verdade, o regime de comunhão universal, o cônjuge, o nome que se dá ao cônjuge que sobreviveu, ele é meeiro, ele já tem a metade dos bens. Portanto, a outra metade é que partilha para os descendentes, né? A outra exceção é quando eu tenho o regime de comunhão, de separação obrigatória. Ué, mas, então, quando eu tenho um regime de separação obrigatória, na verdade, o regime de separação obrigatória é diferente do regime que eu escolho quando contrai o casamento. O regime de separação obrigatória se dá quando uma das partes ou as duas partes são incapazes. Incapazes são os menores ou que têm alguma restrição física, que jurídica, ou quando se tem um casamento onde uma das partes tem mais de 70 anos. Obrigatoriamente, o regime é de separação. Portanto, este cônjuge não faz parte como herdeiro do processo. E nós temos a situação dos casamentos em comunhão parcial, que, quando os bens serem levados só para os descendentes. Que bens particulares? Aqueles que, antes do casamento, o cônjuge já os detinha, que o regime de comunhão parcial somente reúne os bens durante a constância do casamento, né? Muito bem. Então, quem são... nós estamos vendo que eu tenho o quê? Posição de... o meu patrimônio, que já tem uma composição complexa, porque bens, direitos, obrigações, bens móveis, bens imóveis, títulos, participações em sociedades, né? Terras, imóveis, enfim, uma composição sempre complexa para se transmitir para pessoas diferentes que têm perspectiva.
E são perspectivas diferentes. Mas por que são diferentes? São diferentes porque simplesmente eles estão em idades diferentes, fases de vidas diferentes, portanto, ele tem habilidades diferentes para gerenciar. Então, todas as expectativas justas e honestas, claras. No entanto, de idade diferente, aversão ao risco importante a considerar para as pessoas que vão receber esse patrimônio e com habilidade diferente para gerenciar esses bens. Essas diferenças têm que nos levar à preocupação de que ações nós devemos tomar em vida para que se diminua a distância entre o patrimônio a partilhar e as expectativas dessas partes e as suas capacidades individuais. E quanto custa isso aí? Eu morro e fica uma conta para ser paga, para ser organizada. De fato, se a sucessão nasce com a morte, eu tenho lá, imediatamente morto, uma conta a pagar. Né? Então, o que eu tenho lá? O Código Tributário estabelece para nós que o valor venal dos bens é que serve de referência basical. Nós temos uma ideia, fala assim, mas é o valor que estava lá no IPTU. Deveria ser, mas na prática, as autoridades, o que se entende por valor venal é o valor de mercado estabelecido pela autoridade fazendária. E nós sabemos que hoje as prefeituras emitem regras com relação ao valor dos bens a serem transacionados. Não adianta eu pegar o carnê do IPTU e olhar o valor que está marcado lá. Eu tenho que ir lá na prefeitura e perguntar qual é o valor de mercado desse bem agora, nesse momento. Né? Os imóveis urbanos, as prefeituras nos fornecem o valor de mercado deles para fins da transação. No caso dos imóveis rurais, nós vamos ter como referência o valor do ITR. Sempre via, falar, mas o valor do ITR é um valor baixo, bacana. Não é necessariamente baixo. Por quê? O valor do ITR, o valor de mercado dos bens rurais está publicado pela Receita Federal. Todos os municípios do Brasil, pelo menos a maioria dos municípios do Brasil. Ora, tem uma instrução normativa, 1877 de 2019. Então, a grande referência está lá nessa instrução normativa que leva a Receita a nos dar tabelas. Em dezembro passado, agora, o governo publicou uma tabela de valor de mercado dos bens. Em São Paulo, a referência para a existência dessa tabela é o Instituto de Economia Agrícola, que, na verdade, faz pesquisas no mercado a respeito dos bens de natureza rural. Quando a gente fala dos veículos, que um bem imóvel, a tabela FIP é a referência. Nas ações do aberto, nós buscamos o valor dela na Bolsa de Valores. E no caso de sociedades por cotas e sociedades anônimas de capital fechado, os estados utilizam o valor patrimonial da empresa. Na verdade, em São Paulo, o valor patrimonial de acordo com os registros contábeis. Goiânia tem uma regrinha um pouco diferente que São Paulo está tentando buscar. Nós vamos falar. Com relação às alíquotas, ainda hoje nós temos São Paulo com uma alíquota de 4, alíquota máxima, né? Essa sempre é escalonada, tem lá pequenos detalhes, mas o grosso das transmissões, a alíquota máxima de 4%. Goiás com 8%, Minas com 5%, Rio com 8%, Mato Grosso com 8%. Na verdade, São Paulo, além de outros projetos, bem recente, de 17 de abril, que, além de propor a elevação da alíquota para 8%, ele modifica a base de cálculo. Ao invés de ser o patrimônio líquido contábil, de acordo com os registros da contabilidade usual da empresa, ele estabelece que, como acontece em Goiás,
manda abrir os ativos passivos, estabelecer os valores de mercado vigentes na data da transmissão e adicionar ao patrimônio o aviamento. Isso é uma regra que Goiás já usa e São Paulo está com este projeto trabalhando para fazer, atualizando esse patrimônio. Desde 2016, Goiás já usa esse modelo. Muito bem. E, na verdade, nós tomamos valor, calculamos, tem que recolher para alguém. Na verdade, quando nós temos bens imóveis, nós devemos recolher o imposto, o ITCMD, que alguns estados chamam o imposto local como ITCD. Na verdade, o previsto na Constituição é ITCMD e Goiás, particularmente, usa ITCD. É o mesmíssimo imposto, a mesma base constitucional, né? Então, os estados usam apenas o ITCD, mas é o mesmo imposto previsto na Constituição. Quando nós falamos nos imóveis, nós vamos recolher o tributo para o estado aonde estiver localizado o imóvel. Então, se eu tiver morar em São Paulo, tiver uma fazenda em Goiás, tiver uma em Minas, tiver uma no Pará, nós vamos nos submeter às regras de transmissão. Com relação aos bens móveis, as cotas das participações de empresas, os veículos, o gado, os bens, enfim, de natureza móvel que nós temos, nós vamos recolher, a Constituição estabelece que eu recolha no estado onde ou onde tiver o domicílio o doador ou o falecido. Na verdade, os estados procuram nas suas normas, seus códigos tributários, sempre buscar o local aonde da última residência do falecido. Nós temos aí uma decisão recente da segunda turma de recursal de juiz que determina, exatamente como determina a Constituição, que as partes podem escolher o estado onde fazer o inventário ou a escritura de partilha. Obviamente, essa escolha leva a que eu busque, no caso dos bens móveis, o estado onde for mais barato a conta, né? Afinal de contas, nós já vimos que eu tenho estados ainda com diferentes alíquotas. E nós temos que lembrar que não tem nada a ver com o imposto sobre grandes fortunas, que o Rodrigo vai falar daqui a pouquinho. Imposto sobre grandes fortunas é outro imposto previsto na Constituição, que agora está sendo, já vem há muito tempo discutindo, para ser regulamentado. O TCMD é imposto constitucional previsto, já regulamentado, funcionando, que a gente paga todo o tempo, né? Muito bem. E, ao contrário, que com a nossa morte os nossos herdeiros cuidem desses complexos e caros processos de sucessão por meio do inventário, por que nós não pensamos em resolver essas questões em vida, junto com os nossos herdeiros, apoiando os nossos herdeiros, encaminhando esse processo? Em vida, pela doação com adiantamento legítimo, que equivale à doação a um processo antecipado da sucessão. Na verdade, ele já se chama adiantamento da legítima. Com a reserva de usufruto, nós podemos assegurar o privilégio de determinar as regras para que os herdeiros gerenciem os bens deles desfrutem, dar a eles o norte que julgamos necessário ao bem administrar, ao bem partilhar, ao bem usufruir, transmitir esses nossos herdeiros, preparando-os para o gerenciamento desses bens. E, ao mesmo tempo, reservando para nós todos os direitos sobre os bens que possuímos. Na verdade, nós temos que entender uma coisa: não existe herdeiro de pai vivo.
Herdeiro é só do morto. Nós podemos tomar decisões em vida, fazendo com que esses herdeiros tomem esses bens, mas nós mantemos ainda os nossos direitos sobre esses bens, mantemos o usufruto e acompanhamos em vida essa passagem, que é uma passagem difícil, né? Se nós fizermos um processo todo de doação, a nossa sucessão estará pronta. Nós vamos poder morrer em paz, né? Muito bem. Não basta que nós façamos essa transmissão, que o façamos em vida. É necessário, é fundamental, na verdade, que a nossa vida também se preocupe e se concentre, na verdade, com os modelos de governança que nós pretendemos para esses bens. Antes, nós sob o nosso comando, no entanto, daqui por diante, daquele momento que eu dou, do momento que eu morro, né, sob o comando dos meus herdeiros. Antecipadamente um processo de doação, eu estou ajudando a que eles possam gerenciar. Vou acompanhando, vou orientando, e nós fazemos isso de uma forma muito mais tranquila e organizada, até organizada financeiramente. Isso pode ser planejado de forma que o custo disso se torne bem mais razoável do que um inventário na morte e na correria. Muito bem. É analisada como uma questão exclusiva do relacionamento entre propriedade e gestão. No entanto, não é bem assim. Na verdade, no âmbito das empresas familiares, a governança é expandida para abordar questões referentes aos objetivos, valores e princípios que guiam uma família empresária. Sobreposição dos sistemas de organização propriedade amplia as nossas discussões, além dos aspectos corporativos, avançando para o aspecto familiar. Nós temos aí uma grande interferência nas empresas familiares, da família, de como gerenciar a propriedade, de como organizar o nosso processo. Isso é muito importante a gente estar pensando em vida. Depois de morto, isso acontece. Nada. Vai acontecendo, vai rodar, né? Aí nós temos aí que, ao preparar esse processo sucessório, ao preparar essa governança, nós temos que ter atenção aos agentes envolvidos nesse processo, né? Os seus relacionamentos, as suas influências, cada parte tem as pessoas de si. Nós temos aí todos os parentes, genros, noras, enfim, cada casal forma uma unidade distinta. Isso são relacionamentos que vão se formando. As expectativas dessas pessoas, a visão que elas têm de mundo, como é que elas enxergam o mundo, risco. Na verdade, cada um de nós temos uma aversão ao risco. O banco mede sempre essa questão da aversão ao risco, né? Porque nós aplicamos, depois a bolsa cai, a gente perde dinheiro, a gente entra em pânico. Quer dizer, quem tem uma grande aversão, é muito conservador, entra em desespero se perder dinheiro na bolsa, né? Quem não tem aversão ao risco, aposta, vai lá, perde, depois... Cada pessoa tem um estilo diferente e olha de forma diferente. Então, nós temos que olhar a governança dessas empresas que nós vamos trabalhar, como é que nós vamos transferir as coisas, com muito carinho, com muito cuidado. Estatísticas mostram, o Domingos Rica tem um trabalho que 95% das empresas familiares são extintas à segunda e à terceira geração. Isso é um fato preocupante, porque dilui o patrimônio sem que ninguém tenha dele benefício. O que fazer, então? Vamos
ficar parados. É necessário nós pensarmos em organizar a nossa sucessão. E não se limitando à transferência dos bens, né? Os bens em vida ou em morte. Sempre, se eu não fizer nada na vida, a morte cuida de fazer a minha sucessão, que a lei estabeleceu regra. Muito bem. Do aspecto prático, então, nós temos que desenvolver o processo, olhar como é que vamos fazer essa sucessão, como é que vamos transferir os bens que nós produzimos para os nossos filhos, né? No fim, os nossos filhos são os nossos sucessores, né? É isso que vai acontecer. Do aspecto prático do problema, nós temos que olhar. Do aspecto prático do problema, nós precisamos definir, primeiramente, uma estrutura societária conveniente. A gente sempre tem que pensar nesse conjunto. Preparar instrumentos jurídicos que se adequem aos interesses das partes. Não um instrumento jurídico que as partes se adequem a ele. Isso aí precisa ser muito bem trabalhado, né? Em princípio, eu digo porque em alguns casos também não se aplica a constituição de uma holding. Em muitos casos, e patrimônios complexos, a constituição de holdings é muito interessante, né? Passando por acordo de família, com os princípios norteadores, por um de acionistas, que estabeleça a regra de entrada e saída de negócio, estabelecimento de um conselho de acionistas ou conselho de sócios, que com participação ou não de um consultor externo, um projeto cujos instrumentos tem que adequar aos interesses, às expectativas, aos anseios das partes. Um conjunto de instrumento jurídico que cada uma das partes seja absolutamente consciente do que representam nas suas expectativas, o que representam na sua vida pessoal, cada um, né? Com relação ao negócio, com relação aos bens que recebeu como herança. Que cada parte saiba exatamente as estruturas jurídicas que foram escolhidas. Uma limitada, uma SA. Por que uma limitada? Mas por que não uma SA? Uma limitada, uma sociedade de pessoas que me permite pedir para sair, que sócio, ou uma SA, uma sociedade de capitais, da qual eu tenho títulos, que eu vou fazer a venda desses títulos, vou transacionar, né? Então, tudo isso, cada detalhe tem que estar discutido. Essa estrutura que vocês estão vendo aqui na tela é uma estrutura que nós usamos agora, num caso recente, que é um caso real, né? Nós organizamos a família, era proprietária, os progenitores eram proprietários de imóveis rurais, de imóveis urbanos, tinham lá algumas empresas operadoras, né, uma empresa comercial, que, da morte deles, todas as partes entrariam como sócios aqui nessas empresas. Então, eu tenho lá um punhado de fazendas, tenho diversas fazendas, eu tenho... eles vão entrar diretamente na propriedade. Um quer plantar soja, outro quer plantar milho, outro não quer plantar, outro quer aproveitar a oportunidade de fazer venda daquilo, realizar o capital, enfim, conflito armado, né? Então, nessa estrutura, onde nós criamos uma holding de cada família, né? Transformamos os imóveis rurais numa empresa pendurada, os imóveis urbanos pendurados numa holding patrimonial. E por que uma empresa de imóveis, uma urbana e uma rural? Ora, eu tenho questão de ganho tributário. Os imóveis urbanos, quando eu entrego uma empresa de atividade agrícola, eu não tenho o pagamento do ITBI. Isso é significativo
significativa economia, né? E por que duas holdings? Uma patrimônio. Na verdade, eu tenho aqui separado os riscos das operações, né? Os riscos da holding de participações não se misturam com os riscos da holding patrimonial. Então, este caso é um caso importante de fazer a separação dessas atividades. Um acordo de família, onde nós confinamos os interesses individuais da família. Do outro lado, um acordo de família, onde confinamos o interesse da família número 2. As holdings de ambas as famílias, né? E o acordo de sócio, onde se define regras de entrada, regras de saída, regras de nomeação de diretores, as regras de gerenciamento, de uso dos recursos, regras de investimento, né? Então, regras importantes para as empresas elas se perpetuem. Isso é fundamental para a responsabilidade social de quem cria um patrimônio, né? A perpetuação da empresa e dos patrimônios das famílias, para que não se dilua por conflitos, não se dilua por interesses não trabalhados. Muito bem, eu tenho a impressão que o meu tempo já está quase acabando. Eu vou abrir para vocês fazerem alguma pergunta, ou o Rodrigo vai preferir deixar as perguntas para o final? Rodrigo, como é que você vai preferir fazer isso? Bacana. Favarim, vamos dar uma sequência aqui, e aí no final a gente abre um espaço aí para as perguntas, pode ser? Pode ser. Então, tá bem. Então, gente, muito obrigado pela atenção de vocês. Eu fico à disposição depois para responder para vocês as perguntas, as dúvidas que vocês tiverem, que eu possa. Um abraço para todos vocês. Vamos continuar agora com o Rodrigo falando para a gente aí. Muito bem. Favarim, parabéns aí pela apresentação. Eu sei, logicamente, o tempo ele é muito curto, né? Para a gente poder trabalhar todo o tema, né? De forma mais completa. Mas eu acho que realmente esse assunto é muito importante, né? É um desafio para as empresas, especialmente aí as familiares, né? Trabalhar com essa questão, né? Um pouquinho quem são os seus sucessores, né? A relação entre sucessores e herdeiros, né? Nós vamos agora fazer até uma complementação, né? Ao tema ainda societário, né? Que envolve, né? Alguns tipos de planejamentos, né? Que as empresas têm discutido, né? Sobre a estruturação societária necessária e, eventualmente, né? Como que isso poderia refletir na questão da tributação de grandes fortunas, né? Ou seja, né, para grandes patrimônios, quando você tem, né, um determinado volume de patrimônio, né, você fica suscetível, né, a eventuais mudanças, né, das regras tributárias, e é isso, então, pode lhe causar, né, algum tipo, né, de pagamento de tributo lá na frente. Então, isso também tem a ver com planejamentos aí sucessórios, né, e planejamentos de reorganizações societárias. Vamos, então, fazer aqui uma introdução ao tema, né? Quer dizer, a gente coloca aí, né, em momentos de crise, basicamente, só colocar uma canetinha aqui, em momentos de crise, né, sempre volta, né, a discussão, né? Olha, como que eu faço uma recomposição de caixa, né? Quando eu penso aqui em relação, né, ao próprio caixa do governo, né? Olha essa notícia interessante aqui, né? Quer dizer, o impacto primário das medidas do governo, né, seja relacionadas, né, às políticas aí, né, de saúde pública, né, dos auxílios emergenciais, né, e por que não também, né, das próprias linhas de créditos, né, que nós estamos tendo agora relacionados aí ao combate, né, do Covid e os seus impactos sociais e econômicos, né, algo em torno de 2,97%, né, do nosso PIB, né, ele está sendo então destinado, né, a você cobrir essas medidas, então você tem um impacto significativo, né, na ordem de 224 bilhões, né, que serão destinados, né, para que você então possa fazer frente a todos esses desafios, né, que nós estamos enfrentando nesse determinado momento, né? Então, ou seja, o gasto público ele tem aumentado demais por conta disso, né? Então, nessas situações sempre surgem, né, discussões
sobre, né, a tributação, né, dos impostos sobre as grandes fortunas, né? Hoje nós temos, né, que a previsão legal dentro da Constituição Federal, né, lá de 1988, nossa Carta Magna, lá no artigo 153, né, nós temos uma disposição, né, que compete à União, então, instituir impostos, né, sobre, então, aí as grandes fortunas, né, nos termos da lei complementar. Então, percebam com vocês que, né, basicamente, para a gente poder ter, então, a instituição, né, desse imposto das grandes fortunas, nós temos que, basicamente, nós temos que ter uma lei complementar para poder fazer a tua regulamentação, né? Então, é uma previsão que está lá na nossa Constituição e nós devemos, então, né, ter aí a sua instituição, ok? Então, esse é um ponto muito importante, né, que está previsto lá na nossa Constituição Federal, tá? Só lembrando aí que a lei complementar, né, quer dizer, ela pode ser colocada aí pelo próprio presidente, né, da República, por deputados, por senadores, né, pelas próprias comissões da Câmara, pelo próprio Senado, pelo Congresso, né, pelas duas casas, né? Então, quer dizer, você pode ter aí, né, a entrada de uma lei complementar, né, a proposta de uma lei por meio de várias formas, de diversas formas, né? Lembrando que a lei complementar, então, ela vai fixar essas normas, né, de cooperação entre a União, estados, DF e também os próprios municípios, né? Lembrando que o quórum para aprovação de uma lei complementar, né, ela é diferente do quórum, né, de uma lei ordinária, né? Ou seja, nós precisamos ter maioria absoluta nesse caso nas duas casas, ou seja, né, nós temos que ter então a aprovação com 41 senadores, né, e 257 deputados, né? Ou seja, maioria absoluta, né? Então hoje no Brasil nós temos 81 senadores, né? Metade seria 40,5, né? E a maioria absoluta é o primeiro número, né, depois quando a gente faz essa divisão. Então, ou seja, nós precisamos de 41 senadores. E no caso temos 513 deputados, né, a metade da 256, então nós precisamos de 257 deputados para fazer uma aprovação de uma lei complementar, tá? Então, nós temos essa regrinha. E lembrando que nós tivemos, né, em 1989, né, a aprovação pelo Senado, né? Naquela época, o Fernando Henrique Cardoso, né, foi feita uma regulamentação, né, do imposto sobre grandes fortunas. Então, nós temos essa regulamentação, todavia, naquela época, né, não chegou a ser votada no plenário, né? Então, hoje, nós, né, não temos a regulamentação ainda, né, desse artigo 153, que é o inciso 7º, necessitando, portanto, de uma lei complementar para poder fazer aí a tua instituição, né? Um tópico muito interessante. Qual que é o foco, pessoal, né, do tal do IGF aí, né, ou do imposto sobre as grandes fortunas, né? O foco principal são os grandes patrimônios, né? São os grandes patrimônios. Muito se discute, né, com relação aí, né, aos próprios efeitos da Covid, né? Quer dizer, será que a gente precisa desse imposto? Será que não precisa? Será que ele é justo? Será que ele não é justo, né? Quer dizer, como que os países têm trabalhado esse tema, né? Como que está o assunto da tributação das grandes fortunas, né, no mundo? Então, nós traçamos aqui um paralelo, né, retirado lá das informações da OCDE, né, que no ano de 1990, né, quer dizer, 12 países, né, membros da OCDE faziam a tributação de grandes fortunas, né? E agora, há pouco tempo atrás, né, esse número caiu para 4, né? Ou seja, a maioria dos países, né, quer dizer, acabaram aí abandonando, né, os impostos sobre grandes fortunas, né? Basicamente, nós temos aqui, então, né, componentes do OCDE, né? A França, a Noruega, a Espanha e a Suíça, né? São os países que ainda, né, mantêm a tributação, né, das grandes fortunas. Então, muito se discute com relação, né, ao custo-benefício da instituição desse imposto, né? Quer dizer, ele tem representado muito pouco da arrecadação, né? Quer dizer, nesses países, né, europeus, algo em torno, né, aproximadamente algo em torno aqui de 0,2, mais ou menos, né, 0,2, né, a 1,5% do PIB representa, né, o recolhimento depois desses tributos. Quer dizer, né, o custo-benefício, que aqui nós vamos ter aqui a relação do benefício, que é o risco de fuga de capitais, é um aspecto muito importante, né? Quer dizer, ele arrecada muito pouco
isso que tem sido, né, a visão de países europeus, nós arrecadamos muito pouco, né, e trazemos aqui um risco especial de fuga dos próprios capitais, né, quer dizer, os membros aí, né, quer dizer, pessoas físicas, pessoas jurídicas, acabam levando, né, o seu patrimônio para outros países, né? Aconteceu muito com relação, né, à França aí e à própria Inglaterra, né? Então, diversos países abandonaram essas regrinhas, né? Como, por exemplo, a Áustria, Dinamarca, Alemanha, né? Então, esses países, a tendência, né, tem sido de fazer um abandono aí com essas regrinhas, né, do imposto sobre grandes fortunas. Bom, Rodrigo, como que nós estamos com o nosso cenário, né? Em termos de Brasil, né? O que nós temos relacionado a esse assunto? Pessoal, atualmente nós temos 4 projetos, tá? 4 projetos dentro do Senado Federal tratando do assunto, né, dos impostos sobre grandes fortunas. Então, nós temos um projeto de lei do próprio Senado, que é o 315 de 2015, tá? Então, ele foi editado aí pelo Congresso. Nós temos o projeto de lei complementar 183, tá? Do senador Plínio Valério, do PSDB, de 2019, um pouquinho mais recente. Nós temos um projeto de lei, né, fresquinho, 38 de 2020, né, do senador Regufe, aqui do Podemos, e também temos um projeto de lei, né, número 50 de 2020, da senadora Elisiane Gama, tá? Esse projeto de lei 50, ele está muito linkado, tá, com o 183. Basicamente, ele trata das mesmas regrinhas, né, mas com algumas situações diferentes, que nós vamos tratar aqui numa tabelinha. Logicamente, são muitos projetos, são muitas folhas, né? E eu fiquei, logicamente, no desafio de poder trabalhar esse tema e apresentar para vocês, né, de uma forma mais resumida. Então, particularmente, eu gostei muito de uma tabelinha, né, que eu acabei aqui desenvolvendo para poder levar aí o assunto de uma forma mais, né, mastigada para vocês. Vamos lá, então. Só fazer um rápido comparativo aqui entre os projetos. Então, o projeto de lei, né, 315 de 2015, né, a justificativa dele é trazer um pouquinho das reduções das desigualdades, né, e fazer, então, né, a instituição, né, das grandes fortunas, do imposto sobre as grandes fortunas. Né? Quem serão os contribuintes de acordo com esse projeto? São as pessoas físicas naturais, né, brasileiras, né, relacionadas aos bens que estão aqui no país. Né? Então, você tem uma fazenda, você tem uma casa, você tem uma propriedade. Né? Então, tudo isso vai entrar no cômputo das grandes fortunas. Bem como pessoas físicas também do exterior, domiciliadas no Brasil, né? Só que com esses bens, né, com bens situados aqui no Brasil. Então, nós temos um estrangeiro que está morando aqui há muito tempo, por exemplo, né, já fez a sua entrada definitiva aqui no país, e aquele bem que ele estabeleceu aqui no país também vai entrar, né, no cômputo. Né? Ele também faz parte do contribuinte dos impostos sobre as grandes fortunas. Né? O fato gerador, né, é ter a propriedade, a titularidade deste patrimônio, né? Mas, quer dizer, não é qualquer patrimônio, né? Quer dizer, são os grandes patrimônios, as grandes fortunas. Então, de acordo com esse projeto, né, patrimônio líquido maior que 50 milhões. Então, você que está nos assistindo aí, né, se seu patrimônio líquido, viu, Favarim, se seu patrimônio líquido for superior a 50 milhões, né, você pode estar enrolado, tá? Então, logicamente, essa medida ela vai ser realizada, né, a cada ano você vai fazer, né, a medição desse patrimônio líquido. E é interessante que aqui não fala patrimônio, né? É o patrimônio líquido, ou seja, patrimônio menos as dívidas, menos as obrigações. Tem uma série de regrinhas que está lá no projeto, né? Mas de forma resumida seria isso. Quer dizer, a relação de bens, de direitos que você possui, menos as dívidas e as obrigações pecuniárias, tá? Se o teu patrimônio líquido, então, for superior a 50 milhões, né, você vai ter, então, né, 1% vai ser a alíquota que você vai ter que pagar. Eu acredito que caiu a transmissão do Rodrigo, né? Vamos aguardar um pouquinho. Pois é, não estamos ouvindo mais o Rodrigo. Vamos aguardar um minutinho para ver se ele retorna, né? De repente, doutor Antônio, essa pode ser uma oportunidade boa, uma janela para caso alguém tenha alguma pergunta para o senhor, né? Sobre o planejamento sucessório. Enquanto o Rodrigo se
se acomoda lá. Se alguém tiver algum detalhe que queira perguntar, que possamos trocar ideia, por favor, podem abrir, que a gente tenta aí conversando até que o Rodrigo consiga entrar. Beleza, Favarim? Oi, estou de volta. Rodrigo. Ótimo, ótimo. Peço desculpa a todos, acabou a energia do prédio aqui. Coisas que acontecem. Caramba! Ah, rapaz do céu. Tudo bem, vamos lá. Agora você vai conseguir entrar? Sou brasileiro. Não, tá bom. Não desisto nunca. Tá todo mundo aí, né? Tá aqui. Posso dar continuidade? Estão ouvindo bem? Vamos nessa. Vamos lá, então. Pessoal, então, se o seu patrimônio líquido ele for superior a 50 milhões, nós temos, então, né, a necessidade, né, de oferecer a tributação. E essa tributação ela vai ser de 1% sobre o seu patrimônio líquido, tá? E tem as regrinhas de expurgos e também abatimentos, né? Então, imóvel de residência não entra, bens de pequeno valor, tá? Os impostos, né, que você acabou eventualmente fazendo os recolhimentos, né? ITR, IPTU, IPVA, ITBI, ITCMD, nada disso, então, nada disso vai ser colocado no cômputo aqui, né, da tua base de cálculo, tá? Então, esse é um detalhe importante. Esse é o projeto de lei, então, 315. O 183, também nessa modalidade, também nessa linha, né? Redução das desigualdades, né? Patrimônio da pessoa física, tá? Da pessoa física domiciliada no Brasil e da pessoa física e jurídica, tá? Né? Que está aqui no Brasil, né? Com patrimônio no Brasil e os seus espólios também. Perceba que entre esses dois projetos nós temos aqui, né, algo diferenciado. No 315 trata apenas de pessoas físicas e aqui trata de pessoas físicas, mas também pessoas jurídicas. Pessoas jurídicas também entram aqui neste projeto de lei, ok? O fato gerador é a titularidade das grandes fortunas, né, com patrimônio líquido superior a 12 mil vezes o limite mensal, né, da isenção do imposto de renda. Eu já fiz o cálculo para vocês aqui, tá? De acordo com esse projeto, ó, a tua isenção é se você tiver um PL abaixo de 22 milhões. Por quê? Se você tiver de 22 milhões até 38 milhões, nós teremos uma tributação de 0,5%. Se o teu PL for de 38 até 133 milhões, o teu percentual é de 0,75%, que é a alíquota. E um PL acima de 133 milhões, nós teremos, então, uma tributação de 1%. Tá? Então, perceba que o projeto de lei 183, né, é um pouquinho mais agressivo, né? Quer dizer, acima de 22 eu já começo a fazer a contribuição, aqui também considera, né, as pessoas jurídicas, né? Então tem que ter muita atenção aí, as alíquotas, né, elas começam a uma alíquota menor, mas de forma progressiva, né, ela vai aumentando, então você vai ter um imposto para ser recolhido, né? A ideia é que tenha uma obrigação acessória para que seja, enfim, feito essas declarações, e aí até o último dia do mês subsequente à entrega da declaração, né, você tenha que fazer o recolhimento desse tributo. Aqui também nós temos a questão dos expurgos e dos abatimentos, né? Basicamente ITR, IPTU, IPVA, tudo isso você também pode tirar, né, da tua base de cálculo. O projeto 38 de 2020, ele já é um projetinho, né, um pouquinho mais simples, né? Ele é bem curtinho, não foi colocado tantas informações, né, nele, né? Uma regulamentação bem mais tranquila, né? E ele visa, né, nesse momento de arrecadação do período de calamidade pública. Então, ou seja, enquanto estiver, né, o nosso estado de calamidade pública, ele valeria. Tá? Então, ele é transitório, um pouco diferente dos demais. Ele consegue abarcar aqui as pessoas físicas detentoras de grandes fortunas. Tá? O patrimônio líquido seria acima de 50 mil salários mínimos. Né? Já fiz o cálculo aqui para vocês. 52 milhões, 250 mil. Então, PLs, né, acima de 52 milhões, você teria tributação de 0,5%. E ele não comenta nada sobre expurgos e abatimentos. Tá? E o projeto 50 de 2020, esse aqui talvez seja o mais agressivo, porque ele vem trazer uma coisa nova para nós aqui. Tá? Ele institui aí os impostos, né, sobre grandes fortunas, tá? Né? Mas também, né, uma novidade aqui, ó. Fiquem pasmos aí, ó. É o empréstimo compulsório, tá? Isso está previsto, né, lá no artigo 148 da Constituição Federal,
né, que em momentos de calamidade, né, nesse momento de pandemia que nós estamos vivendo, né, o governo, então, pode exigir um empréstimo compulsório para a tua empresa, tá? Então, este projeto aqui está prevendo a instituição do imposto da grande fortuna e também de um empréstimo compulsório, que a partir de 2021, depois vai ser devolvido aí para as empresas, tá? Também pessoas físicas domiciliadas no Brasil, pessoas físicas e jurídicas, né, no exterior, né, mas com patrimônio no Brasil, e os espólios, e a mesma regrinha desse central aqui, ó, do 183. PLs acima, né, de 22 milhões, nós temos, então, né, a tributação de 0,5%, 0,75% e 1%, tá? O empréstimo compulsório, ele está previsto na casa de 4%. De qual base? A mesma base acima, tá? Então, se o PL da tua empresa, por exemplo, é de 50 milhões de reais, vai pegar o PL de 50 milhões e vai aplicar 4%. A partir de 2021, o governo faz a devolução, né, com correção, né, com correções aí, a atualização, né, do próprio dinheiro, né, que fica por conta do governo aí. A Receita Federal poderá dispor sobre a apuração deste PL, né, e a exclusão de instrumentos de trabalho, direitos de propriedade intelectual, né, enfim, nesse campinho aqui dos expurgos, né, e abatimentos. Bacana? Pessoal, então essa aqui é uma visão, né, dos projetos que estão em discussão, tá, no Senado. Pode acabar, né, eventualmente aí avançando algum deles, né. Nós tivemos agora uma movimentação dentro do Senado, né, que é para fazer a junção de alguns projetos, né. De repente os textos podem ser juntados e aí eventualmente a gente ter então, né, um único projeto que pode, enfim, sofrer ainda algumas emendas, ser rejeitado, né. Tem alguns trâmites legais ainda de passar, né, a vigorar, tá? Então essa é uma visão geral, a gente vai mandar o materialzinho para vocês e vocês então podem fazer o acompanhamento, né, desse tema, ver como que nós podemos então ao longo aí, né, do ano ainda ter a tramitação, né, que foi colocado para votação, tá? Eu estou aqui com o projeto no dia 3 de abril, o ofício 8 de 2020, né? Foi enviado então para o presidente do Senado, né, Davi Alcolumbre, para que ele possa, então, né, incluir na pauta de votação do plenário do Senado Federal. Tá? Esse que foi agora colocado para votação é o 183. É esse daqui, tá? Foi colocado para votação o 183 de 2019. Bom, muito bem. Deixa eu... Rodrigo, eu não sei se é para eu continuar, aproveitar esses 28 minutos que a gente tem. Se só me dá um ok, acredito que você está sendo host da nossa conferência, né? Não sei se o Rodrigo saiu, eu não sei se a gente já pode abrir para perguntas. Rodrigo, dá uma direção aí para nós, por favor. Henrique, a conexão está um pouco ruim aqui. Vamos lá, então. O seu áudio ficou bem baixo, Rodrigo, mas eu acredito que eu entendi que é para a gente continuar aqui. Só que, como você é o host da live, é preciso que você habilite de novo para compartilhamento de tela. Por favor. Agora, deu certo, Henrique. Eu coloquei você como anfitrião. Se você puder compartilhar a tela, então. Tá. Agora eu acho que eu me tornei o host da tela. Então, gente, muito boa tarde para todo mundo. Pelo sotaque já deve dar para perceber, mas eu nasci em Goiás, né? E hoje eu estou à frente da Cefis, que é uma empresa de tecnologia, basicamente. Ela surgiu há 5 anos atrás, mas eu sou de carreira do Fisco. Eu sou do concurso de 2006, trabalhei no Fisco desde 2006, né? E aí, então, logo eu tirei licença para empreender, né? Não sou uma pessoa de mercado nem nada. A Cefis começou sem a finalidade de se tornar uma empresa mesmo, não foi pensado assim, não foi idealizado um problema para ser resolvido, um conceito de um business plan, nada disso. Foi um negócio que começou totalmente errado, né? Mas eu acredito que a velocidade com que a gente conseguiu se profissionalizar foi o fator decisivo, né? Hoje, só fazendo um resumo em 30 segundos sobre a Cefis, hoje nós já somos a maior empresa de educação corporativa do Brasil, com mais de 110 mil alunos já. Nós atendemos as maiores empresas do Brasil, TOTUS, Vale do Rio Doce, Coca-Cola, Petrobras.
só focados na educação corporativa, e temos uma plataforma chamada White Label, assim, bandeira branca, onde que as pessoas utilizam só a nossa tecnologia, né, para criar suas universidades corporativas mesmo. Então, a gente tem hospitais, igrejas, outros segmentos que não tem nada a ver com contabilidade. Obviamente, a Cefis ficou muito conhecida pelos conteúdos contábeis, por eu ter grande parte da minha jornada dentro do fisco, né? Muitos dos nossos professores vieram do fisco. Isso nos deu um nome muito bom pela qualidade dos conteúdos, mas hoje nós já temos vários negócios, um deles é uma adquirência de pagamentos e etc. Eu nem sei se eu acredito que nós podemos fazer essa conversa mesmo, eventualmente eu posso esquecer, ou acho que isso aqui pode se tornar mais colaborativo se nós fizermos isso juntos, né? Mas falando agora sobre o tema mesmo, que o Rodrigo me deu a missão aí de falar, que é sobre empreendedorismo na crise, né? Eu coloquei aqui um foguetinho, não sei se todo mundo sabe, mas o lançamento de um foguete, cerca de 70% do combustível dele é gasto nos 400 primeiros metros, até no máximo 1 quilômetro. Eu comparo isso com o empreendedorismo, porque realmente a parte mais difícil é a decolagem, né? É onde você vai ter que gastar a maior parte da sua energia e é onde aquelas estatísticas macabras do Sebrae, etc., 84% das empresas morrem nos primeiros 5 anos, ou seja, nesse primeiro estirão do foguete, a maioria não consegue ter esse combustível para fazer essa jornada, né? Depois que você já está em modo, vamos dizer assim, de cruzeiro lá, aí já fica um pouco mais fácil, né? Na minha opinião, não sei se o Rodrigo, o Antônio e as demais pessoas concordam, mas de tudo que eu tenho visto, o melhor investimento que a gente pode fazer é em nós mesmos, né? Na nossa capacidade intelectual, no nosso conhecimento, e esse combustível, para mim, hoje é a capacidade mesmo da pessoa, capacidade de conhecimento que ela tem. Você concorda, Rodrigo, Antônio? Com certeza, Henrique. É muito importante, né? A capacitação profissional. Quer dizer, nesse momento de pandemia, todo mundo, né, nas suas casas, agora retornando um pouquinho mais, mas foi uma excelente oportunidade aí também, né, para poder estar trabalhando, enfim, com os cursos online, participando das lives, né? Uma série de requisitos, né? Uma série de possibilidades hoje, de oportunidades, de ferramentas, né, que nós temos. Não tem desculpa, né, Henrique? Só não estuda quem não quer hoje em dia, né? Exatamente. E eu não estou aqui fazendo jabá nenhum, assim, porque realmente da minha história particular, né, eu entrei num concurso público, eu não tinha o dinheiro nem para pagar a inscrição do concurso público, era R$70 na época, e não tinha dinheiro nem para comprar uma apostila, né? Então eu dei uma mesa lá de casa, lá em troca de uma apostila, e realmente até hoje os degraus que tem feito esse crescimento, até a Cefis, hoje nós já temos uma sede na Califórnia, né? Nós conseguimos competir no mercado norte-americano, que é um mercado muito, muito mais competitivo, muito maior, não tolera erros, né? Então, se você pensar que é uma empresa que nasceu em Goiás, depois 2 sedes, hoje a gente tem 2 sedes em São Paulo e uma sede no Vale do Silício, na Califórnia, né? Que hoje é o metro quadrado mais caro do mundo, e tudo isso sem R$1 de investidor, 100% reinvestindo em si mesmo, né? Sempre operando no azul. Mas eu vou entrar em alguns detalhes aqui e basicamente tudo isso só foi possível com conhecimento mesmo, é aquilo que o Rodrigo falou, não tem desculpa, né? Tem livro, tem Google, tem um tanto de coisa hoje, né? A gente realmente, aí vem uma outra coisa que é o esforço mesmo. E assim, eu acho que o tema que o Rodrigo deu foi empreendedorismo na crise, né? Aí eu fiquei me perguntando o que é crise, né? Assim, eu vou falar o meu conceito aqui, se alguém tiver, eu posso estar enganado, mas se alguém tiver alguma opinião diferente e contribuir, seria bem interessante. Na minha opinião, de tudo que eu tenho visto, crise, na verdade, quase sempre, eu vou chutar um número aqui, 90% dos casos, ela já estava mais ou menos prevista por alguma tendência, né? E nesse momento, inclusive, do Covid, a crise financeira, ela já havia sido predita por vários outros economistas, né? Nacionais, de Ricardo Amorim aos internacionais. Muitos estudos baseados em ondas de Elliott previram as crises financeiras de 2008, essa crise agora, né? O mercado mundial, em 2008, tinha um endividamento mundial de 30 trilhões, hoje, em 2020, ele tem em torno de 60 trilhões de dólares. Obviamente, na minha concepção, as crises, elas são a concretização e a antecipação de uma tendência que já estava para acontecer. De qualquer forma, ela iria acontecer, né?
Aí você fala, não, mas a crise do vírus, não, estou me referindo especificamente nesse momento à crise financeira, né? Ela de qualquer forma iria acontecer. E se não fosse o vírus, ia ser outra forma. Nesse jogo de crise, quase sempre, se a gente for observar, por exemplo, Jeff Bezos, que é o CEO da Amazon, o Zuckerberg do Facebook, as ações do Facebook se valorizaram, o Zuckerberg sozinho, como acionista, teve um incremento na sua fortuna de 30 bilhões de dólares, né? O Jeff Bezos agora está sendo cogitado como é possível que ele seja o primeiro trilionário do planeta, né? Isso só confirma para mim que realmente as crises elas vêm para concretizar uma tendência que o mercado já estava apontando para ela. Então você pensa assim no iFood, por exemplo. O iFood já vinha tendenciando, o mercado já dava sinais que o delivery estava crescendo mais do que o mercado de restaurantes físicos, né? Se você pegar alguns indicadores, e aí depois eu posso passar para algumas pessoas, alguns sites de estatísticas que eu faço assinatura, né? Para você que é empreendedor ou trabalha na área de controladoria, finanças, é fundamental que você receba insights estatísticos numéricos mesmo no seu e-mail. Tem muitos sites bem bacanas, nacionais e internacionais. E é muito claro, assim, quando você acompanha o declínio de um mercado, você observa que quase sempre não é uma empresa X ou Y que fale ou que dá certo. É um mercado inteiro que dá certo ou que fale, né? E ele tem ciclos aí, normalmente os economistas falam de 10 anos, né? A própria internet mesmo, quando o Jeff Bezos decidiu largar a sua carreira de executivo para... Não sei se todo mundo acompanha, mas o Jeff Bezos hoje é o cara mais rico do mundo, né? O CEO da Amazon. Quando ele decidiu largar o seu emprego muito bem remunerado numa empresa de Nova York, ele foi basicamente olhando estatísticas que o mercado de internet ele crescia 2.500 vezes ao ano, mas o valor absoluto em bilhões de dólares era muito pequeno, mas o crescimento percentual ele indicava claramente que aquele mercado ia se tornar um dos maiores mercados do planeta, né? Então, o que ele fez? Ele antecipou. A Amazon, contabilmente falando, ficou durante 9 anos tomando prejuízo, né? Contabilmente falando, mas ele sabia que o mercado estava apontando para aquela direção, né? Então, eu acho que é importante a gente entender que crise, quando aconteceu a crise de 2008, o subprime, na verdade, aquelas pessoas que foi dado o crédito no subprime, elas já não tinham condição de pagar desde o começo. A crise só se realizou, só se concretizou em 2008, mas ela já vinha se arrastando desde 2000, né? Então, é importante que a gente entenda que é mais afetado pela crise quem está mais olhando para o momento atual. Quanto mais a pessoa tiver a visão dela focada para o futuro, menos ela vai sofrer o baque das crises, né? E o que seria empreender, basicamente? Na minha visão, empreender é resolver problema. Empreender na crise nada mais é do que resolver diferentes outros problemas do que as pessoas haviam resolvendo antes da crise. Antes das crises, as pessoas têm um nível de prioridades de problemas, né? Então, antes, minha prioridade não era comprar máscara, né? Hoje, a minha prioridade virou comprar máscara, comprar álcool em gel, etc. Quase sempre, as pessoas não diminuem tanto o gasto dela, até porque o nível de endividamento, não só governamental, mas individual, é muito alto. Então, as pessoas acabam trabalhando meio na linha. Então, elas só direcionam novas prioridades. Então, empreender na crise, na minha opinião, não sei se todo mundo concorda, posso estar enganado, mas é ser rápido para conseguir entender quais são as novas prioridades e para onde que esse mercado está direcionando. Imagina um barco. Então, o vento mudou. Quanto mais você andar contra o vento, mais fricção você vai ter, mais você vai sofrer, mais... Então, eu conheço pessoas, por exemplo, que tem restaurante, continuam insistindo em não criar uma cozinha específica para delivery, em criar um departamento específico de marketing digital. Então, ou seja, o vento está caminhando para um lado e você
insiste em caminhar de um outro lado, fatalmente você vai sofrer uma fricção. É igual um barco à vela mesmo. Quando ele vai contra o vento, o ideal é que a gente caminhe na direção do vento. A caminhada vai ser mais suave, mais rápida, e a gente vai ter mais sucesso mesmo como empreendedor. Concorda, Rodrigo, Antônio, todo mundo? Não, é isso aí mesmo, Henrique. E tem que ter coragem também, né, Henrique? Coragem, né? Fé, né? Trabalho duro, porque empreender num país como o nosso também traz todos os seus desafios aí, né? Realmente, de fato, nós temos burocracias de tudo quanto é natureza, né? Burocracias, questões tributárias, horas, né, de custos aí, né, de formalidades, de formalizações. Não é fácil, realmente fácil empreender. É até uma pergunta que depois eu ia fazer para você um pouquinho, Henrique, do que você tem sentido, né? Quer dizer, você é um empreendedor que está com um pezinho lá nos Estados Unidos, né? Quer dizer, é muito diferente, não, empreender lá nos Estados Unidos e empreender aqui no Brasil? Rodrigo, não sei se a nossa audiência é mais contábil, mas uma coisa que eu percebi muito diferente dos Estados Unidos para cá é a maturidade das pessoas com relação à contabilidade. Se você pensar que em 1929, os Estados Unidos já enfrentavam a Grande Depressão dos mercados de capitais abertos, né? A Bolsa de Valores aqui do Brasil, se eu não me engano, ela foi ou na década de 70 ou na década de 80 que ela foi fundada. Então, a nossa história em analisar balanço, em fazer investimentos de risco, eu falo a história como população mesmo, é muito mais recente e imatura em relação ao mercado norte-americano, né? Então, isso muda completamente a forma de empreender. Quando você fala de empreendedorismo no mercado norte-americano, quase todo mundo já suporta, por exemplo, tomar um prejuízo na contabilidade, mas visando um lucro de longo prazo ou estruturando um DRE, né? É muito comum você ver pessoas que sabem interpretar um demonstrativo de resultado lá, porque isso já faz parte da cultura deles, né? Agora, com relação à complexidade que você falou, eu vi dois lados, assim. Realmente eu consegui abrir uma empresa lá acho que em um dia, assim, foi muito rápido. Mas, em contrapartida, a tolerância do cliente lá com relação a erros é infinitamente inferior à que tem aqui no Brasil. Então, uma vantagem que tem aqui no Brasil de empreender é porque aqui existe um perdão maior a erros, assim. Você pode cometer muito mais erros do que lá você cometeria. Lá o fisco, lá você vai preso com muito mais facilidade por sonegação, né? Tem uma série de coisas assim que a tolerância é quase que zero. E aqui Bacana. existe uma certa flexibilidade. Eu sei que o nosso tempo está curto, Rodrigo, mas aí eu separei Bacana, vamos lá. duas vertentes assim, para dois públicos diferentes. Se você já tem uma empresa, o que eu aconselharia nesse momento, né? Nesse momento de crise, para nós da Cefis, nós já estávamos olhando as tendências de EAD, né? Então, como que eu olho tendência de EAD ou tendência do meu mercado? Eu compro pesquisa, então vou dar um exemplo no meu caso aqui, por exemplo. Eu compro pesquisas, eu vi que o mercado de EAD no Brasil, no ano passado, em 2019, ele foi de 2,2 bilhões de dólares. O mercado de EAD nos Estados Unidos, ele foi de 210 bi de dólar em 2019, ou seja, ele foi 100 vezes maior do que aqui no Brasil. Só que aqui no Brasil ele está crescendo a uma taxa muito superior à dos Estados Unidos. Então isso me ajuda a tomar a decisão para saber, eu devo continuar nesse mercado? Se o meu mercado está abaixando o tamanho dele, o volume do mercado, automaticamente não é o momento de eu fazer investimentos na minha indústria ou no meu mercado. É o momento de eu também olhar para outros horizontes e pivotar a minha empresa, né? Eu tenho que entender que a minha empresa não é o meu produto. A minha empresa é a minha marca, são os meus funcionários, é a minha ideologia, mas o meu produto, o meu carro-chefe, se você pensar na Cefis, a Cefis a gente manteve praticamente só o nome, né? A gente começou com curso presencial, depois virou venda de cursos online na internet, depois virou uma assinatura, depois virou uma subadquirente de pagamentos. Ou seja, aquilo que o Facebook fala muito, né? Speed matters. A velocidade com que você muda influencia demais. Se você perder o time, isso aí pode ser decisivo. É muito mais importante você ser rápido do que você ser bom mesmo, sabe?
Mas eu separei aqui 7 dicas práticas assim para quem já tem uma empresa nesse momento de crise, né, empreender agora, se você já tem uma empresa, né, eu acredito que adiar o pagamento de impostos, né, que é legalmente falando, né, esses que o governo liberou mesmo, o Simples Nacional e tal, mas se precaver porque eles vão ser cobrados, né, em outubro, novembro. Talvez o governo dê alguma brecha, mas eu acredito que eles vão ser cobrados. Então, aproveita esse momento para fazer um fluxo de caixa, né? Concorda, Rodrigo? Não, com certeza. Realmente o que você falou é importante. Quer dizer, você tem que ter um planejamento e basicamente estamos prorrogando os prazos dos tributos, né? Nós não tivemos o perdão de algum tipo de dívida, né? Exceto com relação aí à questão do sistema S. Mas nós estamos apenas prorrogando. Então, quer dizer, lá na frente você vai ter que pagar o do mês corrente e mais aquele que você deixou para trás, né? Em segundo lugar, eu coloquei uma coisa bem prática mesmo, que é projetar suas despesas e receitas. Eu digo projetar, às vezes a pessoa não tem um DRE, ou ela não tem uma contabilidade muito apurada, a gente sabe que essa é a realidade de muitos brasileiros, mas pelo menos uma planilha muito sincera e muito bem feita. Quando eu digo sincera, coloca lá mesmo tudo aquilo que você costuma gastar. Se você tem a sua PJ com PF misturada lá, então esse é um momento até importante para separar, né, pessoa física e pessoa jurídica, mas coloca lá, porque se você colocar nessa planilha e ver a sua real situação, isso vai te ajudar nas suas tomadas de decisões diárias mesmo. Essa planilha ela vai ficar ecoando, como em background na sua cabeça. E na hora que você for gastar R$1, você vai lembrar, falar, oh, nossa, tá desse jeito a minha situação, posso ou não posso, né? Acho que o terceiro ponto seria prorrogar as dívidas com bancos, né? A Febraban, a Federação de Bancos, deu 60 dias, os 5 maiores bancos aí, eles se uniram para facilitar bem isso. Então, se você está em apuros aí, ou se não está também, né? Acho que adiar o pagamento de impostos, como não tem juros mesmo, eu acho que o ideal é a pessoa fortalecer o caixa, né? Dar uma segurada. Agora, no caso dos bancos, tem juros mesmo, né? Esse prorrogamento de pagamento de dívidas, mas são juros mais baratos, então, de repente, se for o seu caso, compensa fazer isso. Acho que em quarto ponto seria cortar custos, né? Eu até coloquei entre aspas aqui, sentar em cima do caixa mesmo, né? Até as CEFIAs, no nosso caso, a gente praticamente dobrou de tamanho desde a pandemia, né? O EAD acabou subindo, a gente acabou pegando contratos muito grandes, mas a gente pelo contrário, a gente sentou no caixa mesmo, assim, só saía recursos, aquilo que era extremamente essencial, cortamos despesas, sempre falei isso aqui, custo é igual unha. Você tem que ficar o tempo inteiro cortando ele, que ele vai crescendo. É um negócio engraçado, assim. Então, vamos dizer assim, essa é a desculpa ideal. Se você fica um pouco sem graça de falar isso com as pessoas, de falar ou não, esse é o momento ideal de você cortar custos, né? Acho que em quinto ponto é fazer bastante promoção, né? Porque você tem que diminuir os custos, mas aumentar a receita. Eu vi pessoas, assim, me oferecendo produtos que elas já costumavam me oferecer daquele preço. Eu falei, pô, mas cadê? Não vai ter uma promoção, um desconto, um frete grátis, qualquer coisa, né? Assim, cadê a sensibilidade com esse momento, né? A hora de você repescar um cliente agora com promoção. Diminui muito a sua margem. Um livro muito interessante para quem quiser ler é o livro do fundador do Walmart. Não sei se todo mundo conhece, mas ele foi o homem mais rico dos Estados Unidos por 15 anos seguidos, o Sam Walton. Ele tem um livro que chama Made in America. Ele disse o seguinte lá, que várias vezes ele teve que boicotar os executivos dele, porque o Walmart tinha um limite, um teto de lucro. Então, às vezes, eles podiam lucrar 1000% em um produto, porque compravam num volume muito grande, mas ele limitava a 30%. Nenhum produto o Walmart podia ganhar 30%. E é uma técnica muito interessante que ele diz que é uma técnica de marketing. Você diminui a margem, mas diminui também o custo de marketing seu, porque o marketing boca a boca ele fica muito mais violento. Então, acho que é o momento ideal para você diminuir sua margem e aumentar o marketing boca a boca, através de promoções mesmo. Sexto ponto, eu colocaria linhas de crédito, né? O governo liberou aí vários bilhões em até 48 vezes, 12 meses de carência. Então, se você não tem caixa, procure essa linha de crédito agora, porque a gente não sabe se essa crise vai durar 1 ano, né? De repente 6 meses. Seria um momento ideal para você fazer isso. E use o online se você já não está para aumentar suas vendas. Tem muitas soluções aí, desde o Wix, ou vários sites prontos aí, para você conseguir fazer isso aí.
Para quem não tem uma empresa, né? Na minha opinião, aqui eu estou falando a minha opinião, posso estar enganado, tá? É um excelente momento para começar. A própria Cefis, nós abrimos 3 empresas desde o início da pandemia. Apesar de nós estarmos muito bem, nós já abrimos mais 3 empresas de negócios que nós já estávamos de olho, né? E por que nós escolhemos isso? Assim, pela minha experiência, né? Eu operava mercado financeiro desde 2008. A crise imagina a baixa do gráfico. Quando você analisa bem a crise e vê que ou já deu um fundo para o mercado, ali a tendência é só subir, né? Talvez ele caia mais um pouquinho, então você espera mesmo para ter certeza que já deu fundo, é o momento ideal para empreender. Por quê? Porque os fornecedores estão mais maleáveis a te dar desconto, né? E você vai realmente pegar a tendência de mercado correta, porque empreender em crise, se você for abrir um negócio do zero, o mercado não aceita negócios que estão contra o vento, vamos dizer assim, né? E segundo, em qual área que eu acho que a pessoa, se ela vai empreender agora, eu diria que a melhor área é aquela que você sente a dor na sua própria pele. O melhor empreendedor é aquele que escolhe negócios que ele mesmo compraria, desenvolve produtos que ele mesmo compraria, né? Então, se você é uma pessoa que tem problemas, sei lá, suas costas doem, você não acha uma cadeira ideal para você, abre uma consultoria de cadeira, uma fábrica de cadeira, qualquer coisa, mas escolha algum negócio que você realmente compra essa briga, né? Porque empreender é resolver problemas. Se você não resolver o problema de forma empática, você não vai resolver esse problema bem feito, né? Por onde eu começaria? Para quem tem pouco dinheiro ou nenhum dinheiro, eu começaria por uma prestação de serviços. Por quê? Porque na prestação de serviço você vai ficar muito próximo com o seu cliente e, eventualmente, indústrias demandam mais maquinários, investimentos em insumos, etc., né? Então, se você... E também experiência, que eu acho que é o principal, né? Se você vai abrir um negócio, acho que o ideal é que você realmente entenda que você é o principal ativo do seu negócio. Eu sempre digo aqui na Cefis que a Cefis nós demoramos mais ou menos uns 10 meses para faturar o primeiro milhão, com 0 de investimento, e esse foi o Henrique, assim. O Henrique, para fazer a Cefis faturar 2 milhões, eu precisava ser 2 vezes melhor, como eu estava na frente, e assim por diante. Então, o principal ativo da empresa, eu sei que se a empresa está ruim, eu sou o responsável. Então, eu preciso investir em mim mesmo. Se eu fosse começar hoje, eu começaria estudando bastante, né? Tem muito material, um curso muito interessante, é o Empretec, para me dar uma noção melhor. Todo mundo diz que René Descartes lá fala que bom senso deve ser o bem mais bem distribuído do planeta Terra, né? Porque todo mundo acha que tem e ninguém quer ter mais, né? Então, eu acho que esse ponto de vista assim mais humilde, né? Falar, realmente, talvez eu não entenda 100% do mercado que eu estou querendo empreender. Deixa eu dar uma estudada a mais, né? E por último, assim, só uma palavra de ânimo mesmo, né? Não esquecer que empreender, nossa vida é curta aqui, né? A gente não está aqui para se abster de crises e ficar o tempo inteiro fugindo ou se envolvendo com... Eu, particularmente, não me envolvo com problemas políticos, né? Acredito que isso acaba não levando a muitos lugares, né? Então, eu coloquei aqui debaixo do foguetinho Don't Forget to Dream. Acho que empreender é sonhar, né? A gente sonhar com uma vida melhor, sonhar com uma vida melhor para o próximo, situações melhores, sempre almejando crescimento, né? Espero que tenha contribuído de alguma forma aí, e se alguém tiver algum ponto para acrescentar, é muito bem-vindo. Bacana, show de bola. Parabéns aí, Henrique. Realmente, de fato, foi uma bela exposição e muito bom, viu? A Cefis aí, a gente conhece também. Não tivemos ainda a oportunidade de gravar nada juntos ainda, né, Pois Henrique? a gente tem que gravar, eu estou ansioso. A gente sabe que tem grandes profissionais aí e realmente, de fato, é muito importante. A utilização dessa plataforma aí é muito legal, está muito à frente aí. Bom, pessoal, vamos para algumas perguntas e algumas discussões sobre o tema aqui.
O pessoal acho que mandou alguma coisa aí também, né, no próprio bate-papo, e algumas coisas vieram aqui por e-mail. E aí eu vou fazendo os comentários aqui, vou direcionando. Henrique, a primeira vai para você aí. Tem uma pergunta aqui sobre startups, né? Quer dizer, elas estão sendo bastante afetadas nesse momento aí, né? E você também acaba fazendo aí o investimento em algumas outras startups? Como que você tem visto esse movimento de startups aqui no Brasil e nos Estados Unidos? Eu não vi exatamente a empresa, a pergunta, mas então, na verdade, eu vou dar um exemplo disso. Não sei se todo mundo acompanhou da startup da WeWork, né? Foi vamos dizer assim, tem gente que fala uma fraude contábil aí, que teve há 3 meses atrás, recebeu um valuation de 40 bilhões de dólares nos Estados Unidos, né? O CEO saiu. O WeWork, para quem não acompanha, é uma empresa similar ao Regals em São Paulo, que ele aluga lugares e divide escritórios compartilhados. Olha que interessante. Foi uma startup que foi fundada justamente contra o vento. Por quê? Porque nos Estados Unidos, o home office lá, aqui no Brasil, para nós, é um pouco novo. Mas o home office, ele já vinha dobrando de tamanho há mais de 5 anos. Então, já estava claro que as pessoas não queriam ir para escritórios para trabalhar, né? 45% da população dos Estados Unidos já trabalhava via home office. Então, para que você abrir uma startup de escritórios, né? Tá claro que o mercado estava puxando para um lado e você vai abrir um negócio puxando para o outro. Então, lá nos Estados Unidos começou uma correção mesmo disso, né? Uber, o valuation. Agora, se você parar bem para pensar, startups como Tesla, SpaceX, né? Que nem sempre são tão consideradas assim startups. Não sei se todo mundo acompanha, mas a SpaceX se tornou a maior lançadora de satélites do planeta hoje, passando a Boeing, né? E o fundador dela é o mesmo fundador da PayPal, aquele que a gente usa para fazer os pagamentos, que é o Elon Musk. Ele fundou a Tesla, que hoje é a empresa, a fábrica de carros mais valiosas do mundo hoje, passou a Audi, BMW, etc. Ainda não tem no Brasil, mas é a mais valiosa do mundo, em termos de valuation de mercado. Então, o que está acontecendo? O mercado já estava, se a gente pegar também o declínio do valor do petróleo, né? Você pega lá aquela OPEP lá, aquele clã de pessoas lá que controlam, acho que é 40% do petróleo do mundo, o valor do petróleo já vinha declinando. Então, os empreendedores que apontaram seus empreendimentos para energias limpas, por exemplo, a Tesla, que é só carro elétrico, se eu não me engano, ela ganhou 15 bilhões de dólares de valuation com essa crise toda, né? Mesmo com a fábrica fechada. Então, para nós aqui na Cefis, nós adquirimos uma empresa nesse momento de crise, que para nós foi muito interessante, e abrimos mais 3 empresas, né? As contratações para nós, assim, muitas pessoas boas que a gente tinha headhunters caçando mesmo talentos, a gente conseguiu contratar muita gente boa num valor muito menor do que a gente costumava contratar. Hoje mesmo a gente fez 3 contratações fantásticas. Agora, um exemplo, a Estônia aqui no Brasil, não sei se todo mundo acompanha, a Estônia é como se fosse o PagSeguro, né? Aquelas maquinazinhas. A Estônia fez uma demissão de 50% do seu quadro, né? Ficou até famoso aí, eles demitiram 2.000 pessoas em um dia só. Mas eram pessoas que faziam venda tete a tete, né? Eu não estou falando que a venda tete a tete tem que acabar, mas você ter 80% ou 90% da sua empresa focada de venda tete a tete, sem ser venda online, isso aí é meio complicado, né? Acho que... Não sei se eu respondi a pergunta. Desculpa se eu Não, devaguei. bacana. Sim, deu uma boa geral aí. Ficou legal. Tem algumas perguntas indo ou por e-mail ou no próprio chat aqui também. A Patrícia, ela pergunta aí, né? A pergunta para o Favarin, e eu posso ajudar aqui também. Para a empresa patrimonial, né? Ó, sempre tem que ser em modelos de holding, né? Ou posso constituir uma pessoa jurídica e integralizar os imóveis como capital social, né? Quer dizer, Patrícia, acho que é importante a gente... Posso falar aqui, Favarin? Pode falar, mas de qualquer forma, posso entrar direto nesse assunto também. Eu estou vendo aqui algumas perguntas no chat. Posso passar e responder todas elas aí.
Vai olhando a próxima aí, que essa eu já vou antecipando aqui então para a Patrícia. Vamos lá, manda bala. Patrícia, é importante destacar o seguinte, tá? Uma holding, né, é uma pessoa jurídica que controla outra pessoa jurídica, tá? Quando você tem, na verdade, uma empresa onde você tem ali dentro apenas imóveis, né, o mercado costuma falar holding, costuma chamar de uma holding patrimonial, né? O mercado acaba colocando algumas denominações. Mas em si, tecnicamente, ela não seria uma holding, tá? Uma empresa patrimonial, né, seja uma administradora de bens, onde nós vamos ter ali uma administração de bens próprios, enfim, de terceiros, né? Ela é simplesmente uma pessoa jurídica, né? Pode ser uma imobiliária, como atividade imobiliária, né? Pode ter algumas denominações, mas ela não seria em si uma holding. Logicamente, você pode ter ali, né, a construção de algumas cláusulas, né, específicas, mas em si ela não seria uma holding, ela seria uma empresa normal, uma pessoa jurídica normal, onde você fez a integralização de bens. Lembrando da regrinha, né? Quer dizer, se ela não tiver atividade imobiliária, você faz a entrega desses bens sem o pagamento, então, aí, né, do ITBI. Isso, logicamente, se o bem já for seu, né? Quer dizer, esses imóveis já estão na sua pessoa física, você entrega para a capital sem a incidência do ITBI. Para isso, ela não pode ter atividade imobiliária, né? Receita de locações, né? Compra e venda de imóveis e assim por diante. Não sei se ficou claro aí, Patrícia. É isso, né, Favarim? Exatamente. Na verdade, a pergunta dela dizia a respeito se necessariamente, provavelmente ela viu o modelo que nós penduramos a patrimonial em uma holding. Não necessariamente. Eu posso integralizar perfeitamente os imóveis dentro de uma administradora de bens, né, sem que ela seja uma holding. Então, não é necessário. Obviamente, você já falou, se eu tiver atividade imobiliária, eu vou pagar ITBI. Se eu não tiver atividade imobiliária, eu não vou pagar ITBI. Do Código Tributário Nacional é que define essas regrinhas e a gente sempre tem que estar atento. Porque a ideia é assim, quando eu entrego para a capital, não paga ITBI. Aspas. Quando eu entrego para a capital, pode não pagar ITBI se eu não tiver atividade imobiliária. E tem lá no 37 os detalhes do que é considerado atividade imobiliária. Mas não necessariamente eu preciso usar uma holding. Precisa ou não precisa. A sua pergunta está correta. Quer dizer, precisa? Não, não precisa, não. Pode jogar direto para uma empresa de administração conforme a situação. Ok? E aí olhar outros aspectos, né, Flavininho? Quer dizer, é conveniente ou não é deixar o CPF dentro da própria pessoa jurídica? De repente, do outro lado eu tenho algumas... do outro lado eu tenho, às vezes eu posso ter uma pessoa jurídica, eu quero movimentar os recursos. Tem que olhar outros aspectos daí, né, Patrícia? Mas, em tese, não precisaria ser direto na holding, não. A Simone faz duas outras questões aqui. Nós temos a Juliana em seguida, mas tem uma questão da Simone que é importante a gente dar uma olhadinha. Ela me coloca aqui, quando se faz uma doação com usufruto de uma propriedade de Goiás, com imposto de TCMD pago em São Paulo, caso resolva retirar posteriormente o gravame. Simone, vamos lá. Na verdade, os impostos, o ITCMD, sobre os imóveis, eles vão incidir no estado onde estiver localizado o imóvel. Então, se eu fizer uma doação do imóvel que é do estado de Goiás, o ITCMD é do estado de Goiás. Eu não tenho como... eventualmente, tratando-se de bens móveis, de acordo com esta determinação. E aí sim, as cotas sociais, as ações são bens móveis. De acordo com essa determinação, que eu posso escolher o local de fazer a transmissão. Então, eventualmente eu faria uma escritura de doação em outro estado e pagaria o tributo naquele estado.
a decisão do tribunal fala de transferência causa-mortes. A rigor, a doação é uma transmissão de transferência que antecipa. Ela poderia ser trabalhada dessa forma, sim. Pode haver discussão, mas você tem respaldo legal. Ok? Bacana. Vamos só passar aqui uma para o Henrique. Henrique, apesar acho que é Cledson aí, né? Ele perguntou aí qual que é o site que você utiliza, né? Você até colocou aí, né? Já um site, né? Esse é um deles, né? Coloquei. O Statista é o maior mesmo do mundo hoje. Você compra uma assinatura lá e você coloca quais os tópicos que você quer receber diariamente. Então, por exemplo, sobre o coronavírus. Eu não tenho... Lá em casa a gente não tem televisão mesmo. Parece muito estranho, apesar de eu trabalhar com tecnologia, mas eu optei por não ter. Como que eu me mantenho informado? Eu recebo diariamente estatísticas de universidades mesmo sobre o vírus. Então, eu não tenho aquela coisa daquela notícia tendenciada, eu não fico perdendo muito tempo com narrativas. Então, eu recebo gráficos e números diários sobre assuntos. E aí, eu tomo as minhas próprias análises, né, baseado nisso. Eu recebo sobre diversos assuntos mesmo. Bacana. Show de bola. Muito bom. A outra questão que nós temos aí é que se uma empresa rural, ao comprar um imóvel, pague TBI. Veja o seguinte, nós temos dois impostos diferentes. Um imposto é o imposto de transmissão de causa-morte e doação, que vão acontecer se eu fizer a doação ou morrer e transmitir o patrimônio. E o imposto de transmissão de ITBI é outro imposto. Se eu comprar um imóvel, ao vender um imóvel, o comprador deve pagar o ITBI sobre esse bem. Mas é um bem rural. O ITBI, houve uma transmissão de bens imóveis. Então, neste caso, incide sim o ITBI na compra de um imóvel rural, seja eu uma empresa rural ou não. Já diferente quando recebi uma empresa rural, recebeu esse imóvel por integralização de capital. A integralização de capital também é uma alienação na forma da lei, mas é uma alienação específica, que lá no Código Tributário, o artigo 37 e 38, trata da isenção do ITBI quando eu entrego um bem para a capital da empresa. Então, compra e venda normal, ok? Bacana. A Simone, ela perguntou aí, né? Esse limite para grandes fortunas da pessoa jurídica, né? Enquadra-se pelo valor do PL ou das cotas de cada sócio, né? Primeiro, tá colocando aí do primeiro tema nosso, né? Desculpe, do segundo tema. É importante colocar aí, né, que os contribuintes, né, são as pessoas físicas que estão no Brasil, né, em relação aos bens que possuem aqui no Brasil. Já com relação à pessoa jurídica, somente se ela for do exterior, né? Então, eu tenho uma pessoa física ou jurídica domiciliada no exterior e ela tem um patrimônio aqui no Brasil. Então, sobre esse patrimônio que está aqui, nós teremos a incidência, né, do imposto sobre as grandes fortunas. E a ideia aqui é que seja, né, o valor da cota que ela detenha dentro dessa pessoa jurídica, e não o valor do PL, e sim da cota. Mas apenas frisando, né, a questão da pessoa jurídica, não é a pessoa jurídica aqui brasileira, né, ela tem que ser, né, domiciliada no exterior e daí sim, né, ter algumas participações, ter, né, patrimônios aqui no país. Favarinho, eu tô vendo que Fala. Eu tô vendo que você está fazendo algumas perguntas aí, eu acho que alguns estão mandando perguntas no particular aí para você, né? Eu estou olhando o chat, na verdade, estou olhando o chat. Eu tenho uma pergunta da Juliana aqui, que é uma pergunta interessante. Ela está perguntando se o patrimonial de um casal de 70 anos pode fazer alteração contratual, passando a empresa por doação, papapá. Na verdade, e se vai a empresa do administrador de bens, todos os bens imóveis, papapá, cláusula de inalienabilidade, imperabilidade, as cotas, transmitir as cotas da empresa, eu pagarei ITCD. Muito bem. Ela me falou ITCD
que ela está no estado de Goiás. Se nós estivéssemos no estado de São Paulo, tanto no estado de São Paulo quanto no estado do Goiás, é possível fazer isso e fazer a doação das cotas. No entanto, os critérios são um pouquinho diferentes. Quando eu faço as doações das cotas sociais de uma empresa, em São Paulo, hoje eu vou pagar o ITCMD sobre o valor do patrimônio líquido contábil que eu tiver. Ao contrário que acontece já em Goiás. Em Goiás, nós temos aqui, desde 2016, a alteração da legislação que manda trazer a valor de mercado todos os ativos, todos os passivos e calcular o aviamento. O artigo 87A do regulamento do imposto de ITCD de Goiás trata dessa questão. Então, se eu estivesse em São Paulo, eu pego o valor do patrimônio líquido da empresa, de acordo com a contabilidade, pago o ITCMD e está resolvido. O ITCD em Goiás, que na verdade é o mesmo imposto, eu preciso atualizar e apurar o aviamento. O 387 traz regrinha na questão. Tá? Então, é importante saber aonde está sendo feita essa doação. É bacana, Favarin, e depois a gente vai passar os nossos contatos, você pode entrar enfim, a gente pode discutir um pouquinho mais sobre essa questão desse assunto. Lembrando que se o regime de casamento for universal, né, Favarin? Ela não vai conseguir colocar os sócios lá dentro, certo? Sim, sim. Colocou o casal lá. Como está com 70 anos, possivelmente foi regime universal, né? É bem provável. E nada impede também de entender que, às vezes é possível, às vezes não, é possível também alterar o regime de casamento. Tá? Então, por outro lado, pode-se criar uma sociedade, mesmo o casal, com a anuência do cônjuge, colocar um só como dono de todos os bens. Então, o jeito mas, de fato, colocar os dois na mesma sociedade, legalmente é inviável. No caso do regime de comunhão universal. Favarin, um ponto importante aqui. Americano é bonzinho, por isso que ele faz doação do seu patrimônio antes do falecimento? Esse é um ponto que nós já chegamos a discutir já, né? Essa é uma ideia interessante, né? A gente encontra muita fundação no americano e muitas. Na verdade, é um planejamento tributário importante. Por quê? O imposto de transmissão nos Estados Unidos, o que nosso é 4 ou 8 no limite, chega a 50. A tabela lá de imposto sobre transmissão de causa-morte é uma tabela significativa, é a metade do patrimônio. Ora, o que é que o americano faz e a gente acha que ele é sempre bonzinho? Nossa, interessante, ele criou uma fundação. Na verdade, uma fundação é uma grande estratégia para que ele continue administrando o patrimônio. É claro que ele assume, quando cria uma fundação, N responsabilidades. Fundação Bill Gates, no Brasil, ela faz contribuições significativas para as pesquisas aqui da Unicamp. Que a Fundação Bill Gates manda recursos a fundo perdido para alimentar pesquisas. Ora, mas eu não consigo, não tenho dados, obviamente, mas se ele houvesse simplesmente largado para fazer a transmissão do patrimônio dele e o governo receber 50% limpo, é mais barato ele gastar 20% em doações para usufruir do patrimônio e administrar o patrimônio. Não tem nada de bonzinho. É uma questão de planejamento estratégico bem feito. No Brasil, às vezes, a gente é consultado. Mas se eu fizer uma fundação? Não tem problema nenhum, você pode fazer uma fundação. O Ministério Público vai ter controle sobre a sua fundação e os seus patrimônios serão administrados pelos gerentes futuros. Então,
É possível também fazer? Não tem benefício fiscal nenhum no Brasil de fazer. Não é bonzinho, não. Planeja bem. Não, bacana, show de bola. Henrique, tem uma pergunta para você aqui, ó. Qual que é a tua idade e com quantos anos você começou a empreender? E se tem idade para começar? Uhum. Existe um curso que é bancado pela ONU no mundo, que eles mapearam as 10 características de todo empreendedor de sucesso, né? Foi uma estatística, foi uma pesquisa de mais de 100 anos, se eu não me engano, foi 95 anos, eu acho. Mais de 90 anos, em Harvard. E aí eles criaram aquele curso Empretec lá, que tem as 10 características de todo empreendedor. Basicamente, hoje em dia, com a disseminação da informação, eu tenho visto, inclusive nos Estados Unidos mesmo, tem 2 irmãos lá que fundaram um banco, um deles tinha 16 anos. E esse banco está muito grande lá, chamado Brex. É um banco digital lá. Se eu não me engano, ele está maior do que o Nubank aqui no Brasil. Mas hoje eu tenho 31 anos, mas eu acho que minha mãe sempre falava assim para mim, Henrique, erra muito mesmo. Se possível, o mais novo que você conseguir. Ela me falava assim, você vai sentir um peso, um pouco mais assim, de menos tolerância a erros depois dos 30 anos. Então, eu caí naquela estatística, as 4 primeiras empresas que eu abri, foi só a 4ª que realmente vingou, né? As 3, o pessoal fala que é o pedágio que você paga para aprender, inúmeras skills, né? Skills de pessoas, skills contábeis, etc. Eu acho que quanto mais cedo você puder começar, melhor. Agora, é lógico que existem exemplos muito valiosos de idade, assim, né? Se você pensar que o fundador do KFC fundou a primeira unidade com 71 anos, né? O fundador do Walmart, o primeiro Walmart foi aberto, o Sam Watson tinha 45 anos, né? Só que se você pegar a trajetória dele, ele já trabalhava de assistente em supermercados desde os 19 anos, né? Então, assim, ele abriu o primeiro dele com 45, mas ele já trabalhava desde os 19 com supermercado. Mas não sei se é isso mesmo que ela esperava ouvir. Favarinho, o papo tá tão bom, né, Henrique? Mas passamos um pouquinho, o nosso horário era 5h30, viu? Eu vi que o senhor perguntou aqui, Favarinho. Pois é. Nós tínhamos uma previsão de 5h30, acabamos extrapolando. O pessoal também já está rodando com os compromissos deles. Então, eu queria perguntar também para o senhor Pavarim. O senhor não, pode perguntar diretamente para mim. Para você, pela sua experiência, já deve ter visto muitos problemas com isso, né? Mas você tem algum caso, assim, pela sua experiência, que costuma dar problema mesmo nessas questões sucessórias, assim? Qual que é o ponto que o pessoal tem mais erra mesmo na hora de fazer isso aí? Como que a gente pode se precaver com isso? Agora vamos até meia-noite com os exemplos do Favarinho aí. Mas eu vou tentar resumir um pouquinho. O Henrique, a sucessão se dá para pessoas. Fundamentalmente, pessoas que têm perspectivas, idades diferentes, interesses pessoais diferentes. Então, você tem eu trabalho com esta área desde 1978. 78 foi a primeira sucessão grande que nós fizemos. Caramba! Então, casos complexos, relacionamentos de família, enfim, filhos fora de casamento, toda essa confusão que é própria da natureza humana, própria das pessoas. Nós temos situações em que, feito a sucessão em vida, bem organizada, que funciona direitinho, nós temos um caso que nós estamos lá, mas é uma empresa que tem 140 anos. Estamos agora trabalhando com a 4ª geração. A 4ª geração, e fizemos as passagens da 2ª para a 3ª, da 3ª para a 4ª.
dizer, de 1977 para agora, nós fizemos as transmissões para as gerações. E ela está funcionando bem. Por quê? Teve que se ajustar, situações que tem que fazer uma cisão, enfim, organizar. E temos situações que você olha e fala assim, meu Deus do céu, isso aqui, o que for na mão desses malucos, vai acontecer miséria. Eu tenho um caso que nós trabalhamos muitos anos, final da década de 90, nós trabalhamos com esse grande empresário. Uma situação dos filhos com dificuldades de gerenciar as coisas. Nós viemos estudando junto com ele uma série de questões para criar uma empresa que gerenciasse os bens por meio de executivos, enfim. Aí, e por diversas vezes recebi dele informações assim, você está louco, você acha que eu vou morrer? E eu respondia muito claramente, olha, eu não acho certeza que o senhor vai morrer. Porque a única certeza da nossa vida é essa, nós só não sabemos quando. Então, empurrou com a barriga o quanto pôde para fazer a sucessão. Resultado, faleceu. Hoje nós administramos o inventário dele. Um inventário que está há 2 anos entalado, porque os filhos têm uma dificuldade de compreender que os seriam transmitidos para eles mesmos. E ficam discutindo. Eu ia fazer por cartório, porque tudo maior, vou no cartório, resolvo, tem acordo, simples. O pé nas costas, eu faço uma transmissão no cartório. Não, eu só aceito se for judicial. Tá bom, entra judicial. Nós temos contas no exterior desse empresário que o juiz do Brasil já falou, essa conta no exterior. Negociamos com a Suíça, tranquilo, me manda os passaportes, eu já abro as contas dos herdeiros. Simplesmente o herdeiro disse assim, eu não vou mandar meu passaporte para o resultado, tem alguns milhões parados em contas na Suíça e eles brigando aqui. Então, a natureza das pessoas é que dificulta que a sucessão aconteça. O acordo, sendo pessoas que não estão com equilíbrio, não vai acontecer, vai dar problema. Trabalhamos em diversos processos dessa natureza. Um deles está travado até hoje, que tem acho que, mais de 15 anos. Tem mais de 15 anos. Acho que tem mais de 20. Nós estamos em 2020, tem mais de 20. Patrimônio deteriorando, os herdeiros brigando entre eles, quando, na verdade, se eles tomassem já cada um cuidava da sua vida. Então, eu acho que a grande dificuldade chama-se as próprias pessoas que estão envolvidas. É o nó que nós temos na sucessão. Perfeito. Beleza? Clareou. Bacana. Show de bola. Obrigado a todos, então, aí. Obrigado, Henrique, pela participação. Obrigado, gente. Obrigado, Favarinho. Nós vamos, então, depois enviar aí para vocês a gravação, o material também que foi apresentado aqui. Nos colocamos à disposição aí para ajudar vocês em qualquer dúvida aí, em qualquer projeto. Tamo junto aí. Obrigado, Henrique. Obrigado, Rodrigo. Obrigado. Obrigado a todos que estiveram conosco. Uma boa tarde para todos vocês e esperamos haver contribuído para as reflexões de vocês. Um abraço para todos. Abraço. Até mais. Tchau, tchau.